Aqui está, lidar com pessoas tóxicas, que é o tema específico deste webinar. Eu trago aqui a PNL e o coaching, porque foram muito importantes para poder especificamente abordar estas áreas e para poder lidar depois melhor e arranjar técnicas e maneiras, estratégias para lidarmos com este tipo de situações. E aqui é uma prova que, independentemente da PNL ser uma muito falada e ser fascinante, ou o coaching ser fascinante e ter um certo tipo de conteúdos, eles, tanto uma como outra metodologia, servem para coisas muito específicas. Portanto, servem para aplicar na vida real, na gestão e na liderança, e servem principalmente para criar um mindset diferente, para podermos depois ficarmos mais, portanto, mentalmente mais fortes. Vamos lá então. Portanto, primeira ideia é que ambientes tóxicos são ambientes onde há desrespeito pelas pessoas. Esta é uma definição geral. Portanto, pode haver muitas definições sobre o que é um ambiente tóxico, mas se formos ao miolo da questão é que ambientes tóxicos há desrespeito pelas pessoas. As pessoas não são consideradas como pessoas, não são considerados humanos. Portanto, são peças de uma engrenagem. E os seus valores, portanto, a sua integridade, a sua identidade é muitas vezes, portanto, alienada. Portanto, o que se passa é isto mesmo. Há disputas dentro das organizações, portanto, eu diria que num lugar onde há disputa de recursos, e dos recursos é salário, é promoções, é elogios, é reconhecimento, é prémios, portanto, é relevo, é cargos, funções. Portanto, se há disputa desses recursos, que são recursos importantes para a sobrevivência de cada um, né? Para a sobrevivência social, é natural, digamos assim, natural, que haja alguma competição, que haja até invejas, que haja cobiça. E então cabe à liderança, cabe a quem lidera a organização regular o tipo de comunicação e de relações que nós vamos ter em cada organização. Portanto, no fundo, quando não há essa regulação, o que impera depois é isto. São ambientes onde há desrespeito pelas pessoas, onde as pessoas não se sentem pessoas, onde as pessoas sentem que são descartáveis, onde as pessoas pensam, têm atitudes defensivas e julgam o tempo que estão em perigo e que se têm que precaver, portanto, e depois também têm reações mais negativas. Vamos em frente. Ok. Características. Ora, características, vamos aqui estabelecer, há, portanto, inúmeras características sobre organizações que são tóxicas. Vamos passar a fazer aqui um ponto de referência sobre o que é uma organização tóxica, o que é que são organizações tóxicas, né? Onde se levanta a voz, frequentemente, seja para com pessoas. Eu, por exemplo, trabalhei numa organização, esta foi a mais paradigmática neste sentido, que era um open space e, grosso modo, toda a gente gritava, quer dizer, toda a gente gritava porque normalmente eram os chefes, eram as chefias de cada departamento que gritavam por coisas, né? Olha, traz-me isso, epá, vê lá não sei quantos, olha, liga-me a máquina tal. Portanto, aquilo era uma gritaria durante o dia, porque era uma questão de marcar território, fazerem-se ouvir, portanto, fazerem notar o seu poder, a sua pessoa. Portanto, era assim uma luta de egos também. Portanto, levantava-se a voz e tornava assim um ambiente um pouco sujo, digamos assim. Portanto, onde se levanta a voz frequentemente, onde se hostilizam outras pessoas, seguindo aquela primeira ideia, onde se usa jargão com muita frequência, com muita facilidade. Também vivi em ambientes destes, que muito facilmente se fazia. Eu não me atrevo aqui a dizer, atrevo-me a dizer mais no curso, que no curso conto coisas e que não posso tratar
com palavras bonitas, coisas que se passaram e que eram muito feias, mas usa-se jargão e palavrões muito frequentemente em relação a pessoas, até em relação a coisas, não é? Às coisas que as pessoas fizeram. Depois, procurar-se pôr em causa as competências ou a integridade das pessoas, isso é sempre que há em ambiente de disputa, e isso, se é permitido, isto não tem fim. Há sempre procurar pontos fracos em outras pessoas, procurar pôr em causa a competência do outro para eu ficar em relevo. Quanto à integridade também, tem a ver com a identidade da pessoa, afetar a identidade, a imagem da pessoa. No fundo, é aquilo que se chama honra, não é? A honra, no fundo, a pessoa deixa de ser honrada e começa a ter ali uns defeitos e começa a ficar em perda. Depois, tentar a humilhação, a vergonha, a culpa e a inferioridade, isto é sempre comum, seja de forma direta, que é talvez mais rara, mas, ou de forma velada, que é mais comum. A questão da culpa é aqui é importante, porque a culpa é uma moeda de troca muito injusta, digamos assim, porque a culpa, nós ficamos em dívida para com alguém ou alguma coisa, e ficamos em dívida eterna. Portanto, e sentimentos, tentar colocar sentimentos de culpa numa pessoa é das piores coisas que se pode fazer, portanto, e seja num local de trabalho, seja numa família, ou seja, sei lá, seja até na educação de crianças. A culpa tem sempre um efeito perverso depois. Mas, de qualquer das maneiras, isto da humilhação, da vergonha, da culpa e da inferioridade tem a ver com baixar a autoestima das pessoas para que alguém fique em... Deixem-me só desligar aqui o telefone. Não tinha desligado aqui o telefone. Para que alguém fique em relevo. Para que alguém consiga sobreviver no sistema, portanto, há outros que têm que se sentir humilhados ou envergonhados ou com culpa ou inferioridade, com sentimentos de inferioridade. Depois, comunicar através de linguagem paralela, e isto quer dizer que a linguagem paralela é a ironia, é o sarcasmo, indiretas, as bocas, não é? E isto há muito, isto, como veem, as organizações tóxicas, portanto, são, no fundo, há pessoas tóxicas, não são as organizações que são tóxicas, são as pessoas que trabalham nas organizações que são tóxicas e que, no fundo, utilizam isto. Utilizam o sarcasmo, a ironia as indiretas. Isto é uma forma que até pode ser pacífica, não é? Não é uma coisa que nós dizemos, não é agressivo. Portanto, não é agressivo, não há agressividade propriamente, não há espetáculo nas nossas nas atitudes, nos comportamentos, mas há aquela mensagem velada, sempre as ironias e os sarcasmos, as indiretas que causam efeitos, não é? E depois, comunicar com agressividade. Isto aqui chega até ao ponto que há ameaças veladas ou ameaças diretas e há confrontação. Isto também assisti, foi mais raro, mas assisti a confrontação mesmo de cara a cara e com pessoas enervadas, chefes enervados com colaboradores, eram coisas assim um bocado desconcertantes, que se querem que eu vos diga, é mesmo desconcertante. Num local de trabalho ver uma coisa destas é bem desconcertante. Vamos seguir em frente. Responsabilidade. Vamos à responsabilidade. De quem é a responsabilidade? A responsabilidade primeira, isto eu tenho a certeza, quer dizer, isto é uma convicção também, não é? Mas eu tenho a convicção que é mesmo as hierarquias. A responsabilidade é das hierarquias, FIAs, direções, administrações. Agora, isto aqui está muito direcionado para organizações, não é? Hierarquias. Mas podem transportar isto para casa. Não é? Para casa, quem é que é chefe em casa, digamos assim, quem é que é a direção em casa? Portanto, é o pai, é a mãe, portanto, depois há o avô, a avó, se estiverem presentes. Portanto, há sempre uma hierarquia natural ou uma hierarquia que é atribuída.
Mas, no caso das organizações, as hierarquias, as chefias, são aqueles que permitem certo tipo de relacionamentos, certo tipo de comportamentos. E eu não tenho dúvida disto porque, às vezes, as pessoas querem se queixar, as pessoas são alvos de alguma coisa que acham terrível, que acham que é inaceitável e querem se queixar. Portanto, e depois sobem lá ao 7º andar, não é? Como costumava dizer, ou ao 6º andar, ou sobem lá, e vão se queixar. Mas o problema é que o sistema está todo corrompido, porque aquilo que vem de cima é uma mensagem que, no fundo, valida aqueles comportamentos. As pessoas só fazem cá embaixo, no front office, aquilo que vêm fazer ou que é permitido. E às vezes são coisas que são subtis, porque se faz uma coisa e não acontece nada. Depois vai-se mais à frente e exagera-se um bocadinho e não acontece nada. E assim sucessivamente. E assim descobre-se um campo de atuação. Portanto, eu tive um caso que é mesmo, pronto, é único. É único que eu penso que é único, que era do proprietário da organização, que era a mesma pessoa que tratava abaixo de cão, que se me permitem esta expressão, abaixo de cão as pessoas, chamava nomes às pessoas e tudo. E comigo ao telefone, portanto, eu era diretor de produção e ele dizia-me coisas, impropérios brutais sobre as pessoas que estão mencionadas no curso, mas dizia-me cobras e lagartos, despeça essa pessoa, não dizia pessoa, dizia outras coisas, dizia mesmo asneiras. E quando eu desligava o telefone eu estava completamente intoxicado, estava completamente extenuado de estar a levar com aquilo. E depois havia uma coisa, é que havia uma situação, é que eu não podia desabafar. Eu não podia dizer àquelas pessoas que ele tinha dito aquilo, nem podia dizer a pares, nem podia dizer noutras secções, nada, eu só podia desabafar em casa, mas em casa não tinham nada a ver com aquilo, portanto eu vivia com aquilo dentro de mim, tinha que acolher aquilo, tinha que ficar e pronto, tinha que ir gerindo as situações. Ok, estou aqui a ver aqui as coisas do João. Portanto, as hierarquias, as chefias, são aquelas que regulam as relações. Não é só processos de trabalho, não é só a produtividade, não é só. As hierarquias são as responsáveis pelas relações. Eu tenho um exemplo muito pessoal, porque quando herdei, portanto, uma secção e fui diretor de produção, portanto, a minha maneira de me relacionar com as pessoas mudou, era completamente diferente, era brutalmente diferente do anterior. E eu vi a mudança que houve. Vi a mudança que houve até entre as pessoas. Não foi entre mim e as pessoas e eu. Foi entre as pessoas. Portanto, nós somos como chefes, como diretores, com uma posição, somos os responsáveis por haver ambiente tóxico ou não. Depois, a segunda pessoa é o alvo. Portanto, são as pessoas que se queixam, não é? Que são alvos da toxicidade. Quando nós dizemos, eu trabalho numa empresa tóxica, isto é horrível, eu venho cheio de stress, eu venho cheio disto, eu venho cheio daquilo. Portanto, eu sou também parte responsável por aquilo que me acontece, porque eu transmito sinais de fragilidade, de fraqueza, de vulnerabilidade, e esses sinais são identificados pelos agressores. Porque estas pessoas tóxicas, e quando o padrão é a toxicidade, essas pessoas são feitas mesmo para aquilo. São pessoas que não mudam. Portanto, e identificam os sinais muito bem. Aliás, identificam até uma expressão que convida mais à ligação do cognitivo, não é? Que eu entendo que, porque eles fazem raciocínios sobre o comportamento das pessoas, mas não, eles sentem, aquilo é uma coisa natural, sentem que a pessoa está exposta e que a pessoa não vai responder. E depois fazem experiências. E à medida que a pessoa responde ou não, como a pessoa se comporta, pronto, depois é um alvo a atingir. Portanto, nós, em parte, permitimos que isso aconteça. Vamos seguir. Como é que são os sinais? Eu vou deixar aqui algumas dicas que eu acho que são importantes e que podem prevenir muita coisa.
porque dentro do curso há 14 formatos de resposta, 14 formatos que, portanto, servem para vários contextos, para várias situações e para vários tipos de pessoas. Mas este aqui, portanto, este aqui da linguagem corporal é capital, porque eu não preciso de gastar cartuchos. Eu posso prevenir logo uma série de ataques, posso afastar estas pessoas, posso viver uma vida muito mais tranquila e posso tomar decisões muito mais acertadamente, né? Portanto, sinais de fragilidade, de insegurança e de timidez. Portanto, a cabeça baixa, pessoas com a cabeça tendencialmente para baixo, a postura curvada, o andar que é hesitante. Vejam se conhecem pessoas assim, ou se lhes vem à ideia pessoas desta forma. Eu tenho visualizações disto, de tudo. Portanto, pessoa que evita contacto visual, uma pessoa que pede desculpa ao iniciar uma frase. Há pessoas que abusam do desculpa. Pessoa, desculpa, ai, desculpe, dá-me, olha, desculpe incomodar, não te importas de me darem não sei quantos, ai, desculpe, desculpe, posso-me sentar aqui, desculpe, estão sempre com o desculpe, e este desculpe é um sinal que pode induzir, aqui o outro entenda que é a insegurança, que é a timidez, que é a fragilidade, não é? A voz baixa e sussurrada, pessoas até, portanto, a dizer a saudação, dizem, bom dia, ou boa tarde. Portanto, é um indício de que a pessoa pode estar disponível para receber ataques, não é? Depois, o rir para pacificar, mesmo que seja ofensivo, mesmo que tenha uma coisa, epá, hoje vens aí com uma saia que é espetacular, então não vês aqui a bainha da saia como é que está? Muito bem. E as pessoas riem-se, portanto, para pacificar o outro, ou para se pacificar a elas próprias, mas não se deve rir, porque isso mostra que a pessoa não tem recursos para responder. Então, se o outro nota que não tem recursos para responder, pronto, então é o bombo da festa. Chega a ser o bombo da festa. Depois, a questão aqui está entre comas, entre parênteses, porque aquelas questões de ser timidez, a timidez é uma coisa mais interna. É uma coisa que a pessoa tem que fazer um trabalho extra. O corar e o envergonhar-se tem a ver com coisas internas, já não é uma coisa que se possa atuar rapidamente. Portanto, todas estas coisas eu posso inverter, posso atuar imediatamente e começo a ter logo resultados diferentes. Eu pus aqui estes sublinhados porque eu fazia isto, rir para pacificar e evitar contacto visual. Eu, quando comecei a trabalhar, com 17 anos, tinha muito isto, né? Tinha pessoas na chefia, diretores e tudo isso, havia pessoas que eu respeitava tanto, tinha tanto respeito, tinha tanto fascínio que, portanto, evitava o contacto visual. E, portanto, uma vez houve uma pessoa que me disse assim, epá, tu és um puto, pá, anda no desporto e um puto jovem, tu te envergonhado, pá, tens que mudar, pá. Mas notava-se, portanto, são sinais visíveis, Portanto, e quem é agressor, quem tem propensão para isso e quem gosta disso, quem gosta de fazer isso, portanto, esses sinais são o deleite dessas pessoas, porque vão aproveitar, não é? Portanto, evitar o contacto visual é mau. Este maneirismo linguístico do pedir desculpa quando inicia uma frase ou para qualquer coisa também é mau. Depois, o rir para pacificar, não rias, mantém-te sério. Portanto, quando é coisas que são para te ofender, mantém-te sério. Depois, acho que eu vou aqui em frente, acho que vou explicar aqui o resto, não é preciso estar aqui a verbalizar mais. Cada vez vou dar aqui mais. Por exemplo, aqui, o andar hesitante. Pessoas têm andar hesitante, parece que andam, mas têm dúvidas. Não são determinadas, digamos assim. Se é que eu me explico melhor assim. Não são determinadas, não são diretivas. Parece que não têm uma intenção, portanto entram nos departamentos e andam para a empresa, mas é com um andar mais ou menos hesitante, não é? E depois é a postura. Eu vi muitas pessoas destas posturas. Eu lembro-me de uma senhora, foi o caso que eu me lembro agora que é mais gritante, que era uma pessoa assim, que era uma pessoa com uma postura curvada, trabalhava
na contabilidade. E ela, num departamento de contabilidade, e ela tinha uma postura curvada e vinha sempre com a cabeça baixa. Portanto, e dizia os bons dias sempre muito baixinho e tudo. E essa era uma pessoa sempre que, volta e meia, andava lá sempre com as lágrimas nos olhos, ou que tinham dito uma coisa desagradável, ou porque a pessoa avançou demais e porque tinha sido inconveniente. Portanto, por cima trabalhava com contas, depois havia coisas às vezes que havia erros ou coisas assim, e ela era logo fustigada com coisas desagradáveis. Vamos seguir em frente aqui. Pessoas tóxicas são as pessoas que fazem, isto são aqui algumas características, algumas coisas que se fazem, que é a toxicidade. O que é que se pode fazer para, além de, a gente fala ali de agressividade, de ironias, tudo isto, mas é de uma forma genérica. Agora, coisas assim mais específicas. Interrogações e crítica. Portanto, pessoas que fazem interrogações ou críticas para fazer o outro sentir-se inadequado. Por exemplo, coisas assim tipo, epá, foi você que fez isto. Acha que isto está bem? Em vez de ir direto ao assunto e de abordar a questão de uma forma assertiva, de chamar a pessoa à parte e falar ao pé e dizer, olha, isto aqui, eu penso que isto pode ser melhorado e não sei quantos, não. Começa a fazer este espetáculo. Acha que isto está bem? Na verdade, acha mesmo que isto está bem? Diga-me lá. Algumas coisas eu sentias na pele, outras coisas eu assisti. E para quem assiste, também acaba por ser tóxico, porque quem sente na pele, portanto, é tóxico. Mas quem vê, também quer dizer, o ambiente não é bom. Portanto, é contagioso o ambiente. E depois a pessoa pensa sempre, um dia destes sou eu, não é? Fazer interrogações ou críticas para fazer o outro sentir-se inadequado. Portanto, inadequado é baixa autoestima. Então, enquanto alguém estiver baixa autoestima, aquele que é agressor, ou que tem o papel de agressor, sente-se sempre em cima, não é? Depois, intimidação. Isto, intimidação, também vi muito. Fazer os outros sentirem medo por ameaça ou expressando o ódio. Coisas do tipo de olhos nos olhos, assim, chegar com a cara mesmo quase a chegar ao pé do outro e os olhos abertos e a manifestar aquela a sensação de ódio e de raiva por uma situação qualquer, quer dizer, era uma coisa que em termos de trabalho era exagerado, mas faz isto, intimidar o outro, não é? Mas isto faz-se engraçado. As vezes que eu vi, fazer aqui uma à parte também, as vezes que eu vi isto, a pessoa ficava mesmo intimidada. Portanto, dava-me a impressão que quem fazia isto, quem intimidava, sabia automaticamente que o resultado era atingido. Porque o outro ficava intimidado. Agressão passiva. Isto vi muitas vezes também. E tenho um exemplo aqui a dar. Portanto, eu faço coisas para provocar a reação emocional de uma pessoa. Do tipo ficar amuado, ou preocupado, ou disperso. Portanto, tenho assim uma reação para ver se o outro me vem falar a mim, não é? Se me vem dizer alguma coisa. Eu tive uma situação em que era o diretor, não é? Era um diretor que às vezes chegava depois do pessoal do departamento e então ele entrava com a cara fechada, não é? Dizia bom dia, assim um bom dia seco e agressivo, no fundo. Eu já estou a fazer juízo de valor, mas não consigo dizer que isto era amigável, não é? E então, ele, o que é que fazia? Ele dirigia-se onde ele trabalhava e punha a mala no chão e começava a abrir e a fechar gavetas e a bater com as gavetas. Portanto, naquela altura, as secretárias eram de metal. Portanto, tinha 3 gavetas e ele abria e fechava, e aquilo fazia um barulho, um eco enorme, e as pessoas ficavam tolhidas. Eu lembro-me da sensação, era uma sensação, e pá, ali caso, ninguém falava, e ficava tudo encolhido nos seus locais de trabalho, nos seus computadores. E, portanto, isto é uma agressão passiva.
porque não é para ninguém, mas é no ambiente, vai afetar toda a gente, não é? E não se sabe, é sempre imprevisível o que é que vem daí, o que é que vem dali, não é? Se a pessoa diz, olha, não tens alguma coisa, uma palavra má. Portanto, isto era muito utilizado por este indivíduo. Depois, ao tornar invisível, como veem aqui, por exemplo, esta aqui é mais efetiva. Nós dizemos assim, empresas tóxicas são as que tratam mal as pessoas. Ok. E vemos só situações em que há confronto ou que há coisas desagradáveis, assim, observáveis. Mas há outras que não são tão visíveis, como esta do tornar invisível, não é? Como esta aqui, que é ignorar a presença de alguém ou não falar, tentar fazê-la sentir-se isolada, e o sentir-se isolada também sem apoio social é para se sentir insegura, para se sentir excluída, para baixar a autoestima, para ganhar em termos de relevo. Como veem aqui, têm várias que, portanto, esta aqui é subliminar, é suave, mas é corrosiva e é venenosa, tornar invisível. Esta aqui é, portanto, é exuberante, mas estas aqui são demais, não é? Estas aqui são mais agressivas mesmo, já é num plano superior. Eu tenho aqui mensagens. Sim, quando há manipulação subtil. Sim, a Célia está aqui a fazer uma. E sim, a Magana ficou a fazer, pedir um veículo, ideia em um jornal. Ao contrário, tive de pedir ajuda a um advogado, depois os RH não ajudaram. Não, os RH não ajudam. Os RH nesse sentido nunca são boa, sim. Isto dos departamentos de recursos humanos, normalmente os departamentos de recursos humanos, fazendo aqui portanto, um break em relação à apresentação. Os recursos humanos nunca são propriamente recursos humanos como nós vamos estudar para a universidade, não é? Por isso é que me disseram uma vez, tu andas todo entusiasmado com isto, mas não vais ver lá nada disto lá fora. Posso utilizar algumas coisas, mas os departamentos de RH são departamentos em que se faz o processamento de salários, onde se faz o recrutamento, digamos assim, se é recrutamento, que é assinar os contratos, ser o advogado, e se despede pessoas. No fundo, o comum dos RH é isto, e portanto isto está alinhado com a direção, está alinhado com a administração. Por isso nunca é bom fazer uma queixa ou a pessoa estar com os RH, não é? Porque, portanto, tem que se ver sempre onde é que nós estamos, qual é o terreno. Qual é o terreno? E há pessoas que se iludem, às vezes fazem isso. Muito bem. Agora, um alerta aqui para as pessoas que estão aqui. Não te iludas. Há muitas pessoas iludidas a esse respeito. A este respeito. Que é, não queiras mudar a pessoa. Há pessoas que acreditam que chamarem a outra à razão, explicar a situação, explicar que se sente mal, que faz isto e que faz aquilo, portanto, que leva a bom porto. Portanto, não queira mudar a pessoa. Ninguém muda ninguém. As únicas pessoas, isto é um clichê já, isto é um clichê de desenvolvimento pessoal, mas eu tenho que o dizer aqui, as únicas pessoas que podem mudar sou eu, portanto, as únicas pessoas somos nós. A pessoa que pode mudar sou eu em relação ao outro. Se o outro é agressivo, se o outro é desagradável, se o outro é cáustico, portanto, tenho que ver se ele tem poder hierárquico, tenho menos margem de manobra, mas posso mudar alguma coisa. Portanto, e as mudanças que eu posso fazer, eu já as apontei aqui. Por exemplo, aquelas da linguagem corporal, eu posso logo fazer mudanças. E isso altera logo os critérios da comunicação. Porque a postura e o dizer, por exemplo, a saudação, bom dia, ou boa tarde, esta determinação, tornar-se mais audível, não é? Mais diretivo, andar com mais determinação, faz alguma diferença, sem ser preciso eu fixar umas frases e umas coisas que estão incluídas, que eu já vou dar um exemplo aqui. Portanto, mudar a pessoa nunca é uma boa ideia. Nem mostrar-lhe o caminho, nem fazê-la entender.
nem fazê-la ver, as expressões que a gente usa, não vou fazê-la ver, fazer entender, nem ajudá-la, ela precisa de ajuda, se calhar precisa de ajuda, eu vou lá. Portanto, e sobretudo, não esperes que ela mude. Pois se fizeres alguma coisa destas, portanto, vais sair aleijado, vais sair com feridas, vais sair. Isto é muito triste, os RH, eu estou lá, apenas ouço e compreendo, mas muito pouco posso dizer, ok? Eu acredito que há RH diferente, eu nunca vi nada diferente, mas há departamentos de recursos humanos que tratam de outras coisas, tratam do trabalho em si, das relações entre as pessoas, tudo isso, não é? Agora, há RHs que se chamam RHs porque com as contratações, com o processamento de salários e com os despedimentos, porque isso também pertence aos RH, não é? Mas fica confinado aqui, portanto é muito o RH, os RH como eu os estudei, não é? É uma coisa portanto, participa na gestão da organização. Portanto, isto da cultura organizacional, do clima organizacional, do índice potencial motivador, portanto, a motivação das pessoas, da resolução de conflitos, isto é RH. E o RH tem que andar sempre na empresa. Eu lembro-me de uma coisa que li do... Agora já não me lembro. Acho que ele já morreu, penso eu. Jacques Welch, era isso, Jacques Welch, que era o livro Vencer, que ele dizia uma vez na General Electric, ele foi diretor, foi administrador da General Electric, uma empresa poderosa nos Estados Unidos, e ele disse que todos os dias de manhã ele ia, dava uma volta na organização com o diretor de recursos humanos. E então, mas porquê com o diretor de recursos humanos? Ele dizia, porque, quer dizer, se eu ando com o diretor financeiro, isto vem mesmo no livro dele, no Vencer. Se eu não vou com o CFO ou com outro qualquer, financeiros, contabilistas e tudo, só sabem pessoas como números, e só me dizem, só ocorrem a dizer que para cortar coisas. Eu quero é os recursos humanos, porque esses percebem mais de pessoas, são mais sensíveis às pessoas, e apontam para coisas que são importantes. E eu nunca mais me esqueci disto, não é? Vamos lá. Questionários, mas fácil, eu não tenho tempo para abordar tudo. Célia. Ok, o que fazer? Ora bem, em sequência daquilo que eu disse lá atrás, não é? E que venho a dizer que era possível mudar, portanto, aquilo do corpo, não é? Se eu tinha a cabeça baixa, se eu tenho a voz velada e tudo, o que é que eu posso fazer? Uma primeira, que fará muita diferença, que é, isto é aqui atuar na prevenção. E que são coisas fáceis de fazer, que não é preciso uma grande preparação mental e fixar coisas e estudar aqui uma coisa e preparar-me e ter aquele receio e ansiedade dos primeiros momentos. Portanto, quando nós vimos para para webinars ou para cursos deste tipo, nós já temos uma série de situações em que podemos atuar, né? Já temos, olha, aquele funciona assim, este eu vivo aqui, este é um padrão assim, já temos os nossos padrões, não é? E depois queremos aplicar coisas para cortar esse padrão. Neste caso aqui não é necessário ter isto. Portanto, o posicionamento, que é a postura corporal, que é o posicionamento, e a tua postura corporal determina um posicionamento social até, não é? Posicionamento dentro do grupo. Ora, costas direitas, cabeças para cima, isso é uma coisa. Se não fazes isso, começa a fazer. Não é preciso pôr a cabeça para cima como um bailarino, não é? Mas, por exemplo, experimentar estas coisas. Caminhar decididamente com determinação, eu já falei nisto lá atrás, não é? Fazer a saudação, o bom dia ou boa tarde, com voz segura. É dizer mesmo, bom dia, ou boa tarde. E vi pessoas que até cortavam as palavras, diziam assim, dia, e depois à tarde diziam, tarde. Uma saudação, que era uma saudação mole, uma saudação que tinha a ver com as características da pessoa. Manter o contacto visual com as pessoas, principalmente quando há deixem-me dizer agora esta, que é boca foleira.
não é? Vocês conhecem as bocas foleiras, às vezes há uma boca foleira, contacto visual com a pessoa, nem que seja por momentos, não é preciso grandes coisas, não é? Contacto visual, manter-se sério e seguir com a sua vida. Ficar sério quando são desagradáveis, não é aquela questão do rir. Pois, rir-se de mim próprio, quando se eu estivesse a rir de mim próprio, a ajudar à festa. Então, se eu faço isso, e eu fiz isso quando era novo, fazia isso, e depois na segunda empresa onde trabalhei, então houve lá um período em que era o bombo da festa. Eles viram isso, sempre aí, este tipo ajuda à festa, então vamos. E então cada vez era mais abuso. Mas tive que meter um travão naquilo, não é? E não foi fácil, não foi fácil. E depois, fala de forma efetiva, não a medo, dizer aquilo que quero, aquilo que pretendo. Olha, podes-me passar aí o agrafador, por favor? Em vez de dizer, olha, desculpa incomodar-te, não te importas de passar aí o agrafador com este tom de voz, baixo, velado, sussurrado, como se mostrasse medo, insegurança? Isto muda logo tudo. Portanto, ser educado, podemos ser educados, ou educadas, não é? Mas não submissas, não mostrar aquela submissão que vem, por exemplo, podes ser educado, mas depois com o tom de voz, com aquele sussurrado, com estes cuidados, com aquela linguagem rendilhada toda, com o cuidado de comunicar com o outro, acabas por mostrar insegurança. E isso é mais complicado do que isto está aqui, agora no ecrã. É mais complicado. A gente complica as coisas. Com os medos e com as inseguranças, complicamos isto. Há aqui um comentário mais. Linguagem corporal, tom e volume da voz passam uma mensagem bem efetiva sobre se estás disponível e se és um alvo preferencial. Nós podíamos falar aqui muito sobre linguagem corporal, mas não é o tema, portanto, e daria aqui pano para mangas e era o outro webinário, e era outro curso. Muito bem, kit de emergência. Vamos ao kit de emergência. Aqui são dicas práticas que eu trouxe aqui neste webinar. Kit de emergência é o seguinte. Risca todo e qualquer um que for desagradável contigo. Pá, fixem estas. Isto pode ser muito simples, mas isto é válido. Que te criticar de forma descarada e que for agressivo. Estas pessoas têm que ser riscadas. E riscadas quer dizer, não é eu deixar de lhes falar, porque se eu estiver no trabalho, não posso riscar estas pessoas do mapa, não posso deixá-las de ver. Mas estas pessoas passam a não contar, portanto, é uma questão instrumental. E eu tenho um exemplo que eu fui a tribunal uma vez, por causa de, aqui já tenho. Onde é que eu estou agora? Agora despistei aqui isto, bati aqui com isto. Eu fui a tribunal e às tantas, num processo que está aqui, pronto. Aqui está aqui ainda mais uma, fizer afirmações contra ti. E às tantas o juiz perguntou-me qualquer coisa, qual era a minha relação com o proprietário. Isto foi num processo que eu tive contra uma empresa, ganhei o processo porque processei a empresa e processei portanto, a pessoa, digamos, o proprietário. Uma coisa que foi uma pedrada num charco. Mas porquê? Porque eu disse ao advogado, não, isto não empresas não, empresa é uma coisa. Há um responsável por trás disto. Portanto, e ele, depois de muita insistência, fez isso. E foi por isso que ganhou o processo. E então o juiz perguntou-me, qual era a sua relação com o fulano de tal? E eu digo, era uma relação instrumental. E ele diz assim, todas as relações são instrumentais. E eu disse, olha, desculpe senhor, sou teu juiz, mas as relações não são todas instrumentais. Há relações laborais que têm a parte da empatia, que têm a parte da educação, têm a parte do respeito, em que as pessoas até não desgostam de trabalhar juntas ou de estarem ao pé das outras. Agora, eu com este indivíduo não tinha essa relação. A relação instrumental é uma relação pura de mecanicismo. Portanto, eu faço o trabalho que tenho a fazer, falo o que tenho a falar, o mínimo possível tenho a falar com ele, e ele paga ao fim do mês. Pronto, e o juiz aceitou aquilo
não me contestou e foi em frente. Portanto, vejam o que é a relação instrumental. Portanto, vocês têm que começar a ter uma relação instrumental com estas pessoas. Se não é uma pessoa que podem livrar-se delas, seja familiar, por exemplo, pode ser um familiar que vem de vez em quando visitar, que é corrosivo, não é? Pode ser um tio, pode ser um primo, ou uma irmã, sei lá. E pode ser um colega de trabalho ou até um chefe. Com um chefe ou com um diretor, vocês têm pouco margem de manobra, mas têm esta margem de manobra, que é a parte instrumental. Portanto, se a pessoa é desagradável contigo, se te criticar de forma descarada, se for agressivo, se fizer afirmações contra ti, não dês mais conversa. Da questão há ali sempre algo a fazer. E esta da relação instrumental, fixem isto, porque isto é útil. Relação instrumental com a pessoa. E ela nota que já não tem espaço. Ela já não tem informação, eu já não lhe dou informação mais, eu já não lhe dou lastro para ela avançar mais. Portanto, ela tem que ser mesmo super descarada. Ela tem que ser mesmo abusiva. Porque eles também têm algum receio, não é? Vamos aqui, a verbalização. Ora, agora vou dar o exemplo, não é? Quando nós, há bocado há pouco eu fiz sobre as palavras, sobre corpo, não é? Posição do corpo. Agora é mais sobre palavras. Eu posso dizer isto, não é? Posso dizer coisas, não é? Posso responder. Aqui já implica uma ação minha e, pronto, e as pessoas podem dizer assim, pá, mas eu não tenho lata para isto. Eu não tenho coragem de dizer isto, eu não estou feito para isto, eu não tenho jeito para isto, eu não sou pessoa eu sou um bocado tímido, eu sou um bocado contido. Portanto, por isso é que este curso envolve 14 tipos de resposta, que alguns não têm confronto, outros têm confronto, quer dizer, confronto na medida em que respondes. Ora, quando somos atacados de alguma forma, seja ela de uma forma mais agressiva ou mais polida, podia ser aqui, podia dizer velada, não é? Mas também pode ser formas polidas de atacar a pessoas, portanto é venenosa, não é? Há uma forma mais adequada de responder sem ser literal, portanto é quando temos de responder, se pudermos recorrer a uma pergunta melhor, é perguntar, fazer uma pergunta. E porquê? Porque quem pergunta lidera. Mesmo em reuniões, isto acontece. Se vocês têm experiências em reuniões, têm que ir a reuniões, fixem esta, porque há de haver uma altura em que podem recorrer a isto. Quem pergunta, lidera. Portanto, tu recebes o ataque e tu ocorre-te uma pergunta sobre o conteúdo do ataque e tu fazes a pergunta. A partir do momento em que fazes a pergunta, tu devolves a bola. A bola não fica contigo. Tu não tens de explicar, não tens de dar justificações. Não tens que entrar em confronto até, não é nada assim, não sei quantos, a desdizer o outro. Não. Tu devolves a bola. E colocas o agressor em relevo. Portanto, ele não está à espera, ele está à espera de uma coisa, está à espera que tu dês mais teoria que é para ele se aproveitar e ele fica no centro das atenções. Todos os olhos se viram para ele. Quem pergunta, lidera. Quem responde, expõe-se. E na resposta é que está o problema. Vamos lá, tipos de agressões. Isto ninguém vai entender. Isto está mesmo esquisito. Isto é uma perfeita estupidez o que fizeste, pá. Enquanto fores assim, não vais a lado nenhum. É preciso ter mesmo mau gosto. Isto são exemplos de que se pode dizer. Algumas coisas são mais agressivas, como veem, né? Quando fores assim não vais a lado nenhum, é uma perfeita estupidez o que fizeste. Algumas vezes até é mais agressivo porque dizem mesmo, parece que és estúpido, por exemplo, pode haver uma destas também. Agora, vamos lá. Respostas possíveis.
esta é baseada nos padrões linguísticos da programação neurolinguística. A programação neurolinguística serve para isto, não é? Que é fazer a tal pergunta. Mas fazer a pergunta sobre quê? Sobre o conteúdo do ataque. Tu aqui não entras em confronto com a pessoa. Então nisto ninguém vai entender. Ninguém quem? Depois a pessoa começa a estrebuchar. O outro começa a estrebuchar para devolver a bola, que ele não quer a bola para ele. Epá, ninguém, não sabes quem é ninguém? Não, diz-me lá, ninguém quem? Ninguém quem? Mantém a pergunta. E se ele disser um nome ou dois, não é? Podes dizer, diz lá alguém. Diz lá, ninguém quem? Quem? Exemplos. Ele diz um nome ou dois. Então, mas isso é ninguém, isso são duas pessoas. E depois segues em frente. Depois segues logo com o assunto. Pronto. Mas pões logo, e ele das próximas vezes vai ter mais cuidado. Ou ela, né? Eu estou a dizer o agressor, não é? O agressor. Pode ser um ele ou ela. Depois, para a segunda, isto está mesmo esquisito. O que é esquisito? Podes explicar. Que é o conceito de esquisito. Tu agarras no conceito esquisito, tu não tens que interpretar. Tens é que perguntar o que é esquisito para ti. Epá, então não se vê que isto está esquisito, isto não dá com nada, mas explica isso. Não te atrapalhas. E depois podes sempre rematar. Então afinal o contributo não é muito. E segues em frente naquilo que estás a fazer ou naquilo que estás a dizer. Por exemplo, uma perfeita estupidez. Explica o que é estupidez. Porque isto, o conceito de estupidez é amplo. A gente é que pensa que sabe. Pá, o tipo é estúpido. Pois é estúpido. Tá bem? A gente pensa que tem os conceitos iguais, mas não tem. Se nós perguntarmos o que é estupidez, para ele explicar aquilo, ele vai cair no ridículo. Ou vai perder, não é? Vai perder ali pontos porque vai desviar a conversa toda. Quer dizer, que não está enquadrado no momento. Mas, enquanto fores assim, não vais a lado nenhum. Assim como? Podes explicar? Assim como? Assim como és. Sim, mas assim como? Pois ele tem que explicar. Tem que dizer alguma coisa. E depois, finalmente, o que é mau gosto? É preciso ter mesmo muito mau gosto para fazer uma coisa destas e tal. O que é mau gosto? Explica lá isso para eu perceber o conceito. Ora, se estiveres numa reunião, se estiveres a fazer uma apresentação, se estiveres a fazer sei lá, a expor uma ideia, um projeto, alguma coisa assim, se for assim, não convém muito esticar isto. Podes fazer sempre a pergunta, olha, o que é mau gosto? E depois quando o outro começar a devolver a bola ou começar a gaguejar sobre o mau gosto e não sei quanto, pronto, isto não contribui para nada, ok. E continuas. E a pessoa, o agressor, fica logo a saber que, pois, pode surgir ataques mais elaborados dali. Tem é que sentir que há qualquer coisa que o pode pôr em causa. E, no entanto, destas aqui, não tens nenhumas que entraste em confronto com ele. Não precisas dizer o que ele disse. Não precisas dizer, tu também só falas assim, não sei. Não tens que atingir o outro. Portanto, tens sempre a razão do teu lado. Isto faz sentido para vós? Ok, Célia, então vai, eu vou já acabar também. Isto é já acabar. Exemplos de coisas que se diziam de que era exemplos de que os agressores diziam, de que eu ouvi dizer também, que era, por exemplo, às vezes no departamento e tudo, diziam assim entre dentes, mas de forma aos outros ouvirem. Talvez te lixes, às vezes nem era te lixes, era outra coisa, não era uma asneira grande. Talvez te lixes. Portanto, era uma ameaça. Isto é ameaça. Quem fez esta porcaria? Pessoas que moram na margem sul. Isto são as pessoas que moram na margem sul, por exemplo. Quem morde o isco. Quem morde o isco? Havia várias pessoas que moravam na margem sul. Então ele dizia isto, para provocar, provocações. Achas que és competente? Queres ter razão?
Esta também é uma boa para dizer ao contrário. Eu não sei, tu é que sabes. Também tem uma ameaça velada pela... Contém uma ameaça velada. Ordens de cima, eu não quero saber. Achas que isto está bem? Portanto, são exemplos de coisas mais que se dizia, mas tenho mais exemplos depois nas... Aqui uma técnica de simples, que é uma técnica pessoal, e é a técnica do autorreconhecimento. Fixem esta, portanto, apontem esta, porque isto faz bem à saúde. Isto ameniza, isto tira uma percentagem de algo que possa estar a incomodar. Eu reconheço-me, isto são afirmações, eu reconheço-me, eu sou suficiente, eu confio em mim, eu aprecio-me, eu aceito-me, eu vejo-me, eu decido cuidar de mim. Não aceitem, isto quer dizer o quê? Não aceitem nada do que vos possam dizer, que sejam críticas, que sejam destrutivas, que sejam em relação à vossa competência, que sejam em relação às vossas crenças, que sejam em relação à vossa identidade, à vossa pessoa. Portanto, podem recitar sempre isto, podem utilizar isto, é como se fosse um mantra, ou até pode, durante um ataque ou durante uma situação, podem ter estas duas frases destas, por exemplo, em caixa e podem ir recitando mentalmente. Isto é uma espécie de pensamento guardião, digamos assim. O pensamento guardião foi criado pelos monges do deserto, hein? Em 270 a.C., foram orar para o deserto. No deserto, o que é que havia? Não havia nada. Portanto, eles só tinham os pensamentos deles. Tinham os pensamentos deles, mas eram pensamentos negativos e inventaram um pensamento guardião, que era um pensamento tipo este, ou era uma oração que impedia os pensamentos pérfidos, os pensamentos maus, de se introduzirem no organismo. Portanto, isto faz todo sentido. Isto é um exercício. Está apontado? Vamos lá. 1 hora, eu tinha-me proposto a 1 hora e a 1 hora. Ok, está em 1 hora. Ah, não, está 1 hora, está. Não, está 1 hora e 1 quarto. Ok, vamos lá. O curso que está agora lançado, portanto, é um curso com 6 módulos práticos e diretos ao assunto. Mais diretos ao assunto e com linguagem, também com linguagem de acordo, que é falar as coisas como elas são, não é utilizar palavras bonitas para definir coisas feias. Tem 6 módulos, e tem uma coisa nova, tem uma coisa que é diferente, que é, dos 6 módulos tu podes fazer, podes começar por onde quiseres. Podes começar pelo módulo que quiseres e pela aula que quiseres, porque isto está encadeado de uma certa forma, em que faz sentido seguir a ordem. Mas a cada aula não é preciso consumir a aula anterior para perceber a seguinte. Portanto, conforme as tuas necessidades, se queres ir às respostas, eu vou já consumir as respostas com confronto. Eu vou já consumir as respostas sem confronto. Eu vou fazer o trabalho interno. Ok, podes fazer como queres e como te apetece. 6 módulos práticos. Tem os 14 formatos de resposta para situações tóxicas. Tem muitos exemplos, todos eles reais e vividos na primeira pessoa, portanto, ou assistidos ou vividos. Não tem propriamente os casos de literatura, que são copiados de literatura. Tem textos científicos a comprovarem os dados, manual de formação, e depois tem 3 bónus. Um deles é aqui para este programa beta só. Portanto, o bónus 1 é dominar a ansiedade, em que conto mais coisas sobre situações empresariais. Bónus 2 é a liderança autêntica, em que aproveito para realmente fazer aqui uma apreciação sobre a liderança, como se fala nela, e sobre o que é uma liderança autêntica. Uma liderança para as pessoas, uma liderança para a organização, para resultados. Depois, o bónus 3, identificar sugadores, aqui eu não pus tudo, sugadores de energia e vampiros emocionais. Isso foi porque a linha depois
passava a linha, não é? Identificar sugadores de energia e vampiros emocionais, que é em sequência disto, mas tem uma temática que é semelhante, mas que tem tudo a ver com isto. Portanto, tem a ver com o que tivemos a falar, que no fundo as pessoas tóxicas e as pessoas abrasivas têm personalidades borderline, têm personalidades narcisistas, são psicopatas, são sociopatas. Portanto, são pessoas que têm problemas psicológicos.